Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de setembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E disse ao outro: Acompanha-me. Ao que ele respondeu: Senhor, permite que vá primeiramente sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Temei conservar-vos indiferentes quando puderes ser úteis. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater a indiferença pelo devotamento ao semelhante, especialmente os mais necessitados. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós rogamos nesta manhã que nos ajude a trabalhar em nós o sentimento do amor, da fraternidade, da compaixão. Que consigamos, Jesus, olhar para o outro e sentir ali a tua presença, principalmente aqueles que estão em grande dor e sofrimento. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão, a partir das 8 horas da noite. Venha estudar com a gente, venha para o tratamento espiritual. Também será transmitido para o YouTube. Você quer conhecer um pouquinho do que a Casa Espírita faz? Então agenda aí no seu calendário que no dia 13 e no dia 14 deste mês, nós vamos realizar em nossa Casa Espírita o Encontro Fraterno. No Encontro Fraterno, nós elegemos um tema que norteia o encontro e o nosso tema é o dom de curar, que está embasado no texto evangélico Restaurai os enfermos. E vamos estudar também o capítulo Dai de graça o que de graça recebeste, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos te esperando. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por vários espíritos. E ele foi organizado em duas partes. A primeira parte são as mensagens em formas de prosa. A segunda parte, as mensagens em formas de poesia de versos. E nas duas partes, a ordem se deu pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Então, estamos estudando a mensagem de Emmanuel, capítulo 31, Evangelho e Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, 27. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte.
O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. O problema da paz é questão de fraternidade em todas as latitudes. E o Evangelho do Cristo constitui o manancial divino, em cujas correntes de água viva pode o coração renovar-se para a vitória do legítimo entendimento. Guerras, discórdias, crises representam a resultante da grande desarmonia que a ausência do amor estabeleceu no caminho da inteligência. A concórdia real jamais será incubada por decretos políticos ou por princípios apressados de filosofia salvacionista. Nas relações dos homens entre si e para a harmonia individual, não valem tão somente a argumentação da psiquiatria e as descobertas preciosas da ciência médica. A incompreensão das criaturas torna sombrios todos os caminhos da terra, e o viajor da carne sofre influenciação da angústia que ele mesmo projeta. Outro recurso não nos resta além daquele que condiz com a justa retificação. O grande médico e sublime renovador do mundo ainda é o Cristo, que revelou o mistério do sacrifício pessoal por lição inesquecível de ressurreição e triunfo. Ajuda ao que te persegue e calunia. Ora pelos que te odeiam. Serve sem aguardar retribuição. Renuncia a ti mesmo. Toma a cruz da abnegação em favor dos que te cercam e segue de ânimo robusto para diante. Se procuras o primeiro lugar, sê o dedicado servo de todos. Aquele que te pede a capa, dá igualmente a túnica. Ao que te exigir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. Semelhantes ensinamentos pairam sobre a fronte da humanidade, concitando-a à vida nova. A organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada, fora dos objetivos superiores a que indiscutivelmente se destina. Há produção de pensamentos no mundo, como existe a produção de flores e batatas. Criamos em torno de nós a atmosfera de ordem ou perturbação, quanto incentivamos a seara de trigo ou suportamos por relaxamento a colheita compulsória de ervas daninhas, induzindo-nos ao trabalho construtivo com bases no devotamento pessoal, pelo bem de todos. A mensagem de Jesus compele-nos a irradiar fé e paciência, serenidade e bom ânimo, com atividade
plena e infatigável a benefício da alegria comum. Habituamo-nos, assim, a compreender as necessidades do vizinho, guardando um coração educado para auxiliar sempre, cedendo de nosso egoísmo ao alheio contentamento. Sob tais moldes, a experiência do lar é mais sadia e mais nobre. O clima de confiança possibilita sólidos alicerces à felicidade e caminhamos para a frente de espírito arejado, pronto a socorrer todas as dores e a contribuir na equação dos problemas de quantos procuram a bênção do progresso junto de nós. A comunhão com Jesus sublima as secreções ocultas da alma, proporcionando-nos acesso fácil ao manancial de forças renovadoras do ser ou de hormônios espirituais da vida eterna. Afeiçoando-nos ao Mestre sublime, seremos verdadeiros irmãos uns dos outros. Em nosso coração e em nossa mente reside a sementeira da luz, auxiliando-a com a boa vontade, sob a inspiração ativa e constante da boa nova, no esforço mútuo de compreensão das nossas necessidades e problemas que exigem o concurso incessante do amor, alcançaremos mais cedo a vitória da saúde e da alegria, do aperfeiçoamento e da redenção. Espírito Emmanuel. Meus amigos, o Emmanuel ainda vai dar mais uma chicotada na gente até lá pro dia 5, dia 5 não, vai lá pro dia 9 ainda, né? Que nós vamos ter as mensagens de Emmanuel, vai até o dia 8. E são mensagens muito profundas, porque elas instigam a gente, ele nos confronta diante do Evangelho. Então, a base norteadora das mensagens que o Emmanuel nos traz é a mensagem do Cristo. Ele não faz essa distinção. Então, ele nos coloca frente a frente com o Evangelho. E interessante que nós já falamos isso ontem ou antes de ontem, não me recordo, mas sobre a questão do pensamento. E tudo podemos nos auxiliar com o nosso pensamento. E cuidado que nós temos que ter com o pensamento. Às vezes nós deixamos as ervas daninhas da maldade fazer parte do nosso pensamento. E aí a gente vai construindo também as ervas daninhas do egoísmo, o orgulho, a arrogância, o ódio, as invigilâncias todas que nós vamos fazendo. Aí o que acontece? Nós já adoecemos, porque nós estamos criando essa força dentro de nós. E como que a gente vai curar-se? Trazendo Cristo para estar com a gente. Porque o Cristo estando com a gente, ele nos ajuda a expulsar de nós todas aquelas ruindades que nós temos construído, e aí nós vamos nos melhorando, que é a reforma íntima. Então a gente vai fazendo essa modificação. A gente sempre fala que quem mexe com reforma de casas, né, morando dentro, dá um trabalho lascado.
Imagina a gente fazer a reforma íntima nossa, aquilo que a gente às vezes simpatizava, gostava, com a modificação e trazendo Cristo para dentro de nós, aí as coisas transformam. E aí precisamos fazer a reforma íntima. Por isso que o Emmanuel fala que, me desculpe, por isso que o Emmanuel fala que a comunhão com Jesus sublima as secreções ocultas da alma, proporcionando o acesso fácil ao manancial de forças renovadoras do ser ou de hormônios espirituais da vida eterna. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Mas como a gente tá cheio de coisas, né? Para nós é muito fácil a gente ficar naquele patamar ou naquela ideia já pré-concebida e a gente não consegue se desvencilhar dessas ideias, desses dogmas que nós já fomos incrustando dentro da gente. E aí a gente não consegue se abrir para o Cristo, porque a gente fica no superficial. Ah, eu vou fazer uma prece, mas a prece eu tenho que ajoelhar, por exemplo, eu tenho que dar uma ideia de triste, eu tenho que me humilhar o máximo possível, como se essas questões superficiais fossem sensibilizar o Cristo. E nós não temos que sensibilizar Jesus, nós não temos que sensibilizar Deus. O que nós temos que é provocar modificações íntimas para estarmos com eles, para estarmos com Deus, para estarmos com Jesus. Então, às vezes a gente fica preso no supérfluo, né? Porque o supérfluo é mais visível. Então, a gente ficando preso nessas estruturas, nós achamos que a gente não faz mais, estamos fazendo o que é o certo. Mas é uma estrutura engessada, que nós nos colocamos ali, naquela situação. Então, está tudo certo. E muitas vezes não está certo. O Allan Kardec traz para nós uma reflexão. Se a religião em que você vive não te faz uma pessoa melhor, então ela não está te auxiliando com o Cristo. Às vezes é melhor você não seguir religião nenhuma, mas fazendo o que o Cristo pediu, aí você já está desenvolvendo o amor. Meus amigos, ficou um pouquinho longo, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Amado Mestre, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão sem diagnósticos nos seus problemas, que estão desenvolvendo muita dor, que esses irmãos possam sentir as vibrações do teu amor, possam modificar-se, modificando o pensamento, modificando as atitudes, e vai compreender que o sofrimento é algo necessário para a nossa vida, para o nosso burilamento. Amado Mestre Jesus, fortalece em cada um de nós a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.